Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo vai ser votada agora, nessa quinta-feira próxima. E olha, a torcida do Botafogo tá maluca, tá eufórica, não consegue nem se controlar, galera. Aqui é Botafogo, porra! E não é pra menos, o John Textor deu uma entrevista exclusiva pro GE, falou muita coisa interessante, não só para o Botafogo, mas para o futebol brasileiro. A gente vai repercutir isso aqui, mas vai trazer também 8 notícias para esclarecer de vez aí a sua dúvida, as suas dúvidas em relação a essa Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo. Então fica aí que tá só começando. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp. Você está no canal dos Antenados na Jogada, aqui você sabe, torcemos sem parar. Primeiramente, feliz ano novo, antenado. Muito obrigado por estar aqui no canal. Se você é inscrito, muito obrigado mais ainda. Se não, inscreva-se e esmaga aí o botão de like para ajudar a gente, sempre como você vem fazendo. Muito obrigado a você que se inscreveu. E esse vídeo que é mais direcionado, claro, à torcida do Botafogo, não só a torcida do Botafogo, todos que se interessarem pelo tema, mas diretamente a torcida do Botafogo tá eufórica, maluca, nervosa, tá ali subindo pelas paredes com essa possibilidade iminente aí que vai acontecer realmente do Botafogo ser vendido. O futebol do Botafogo agora vai pertencer à Eagle Holding, né? Águia, enfim, como é conhecida o grupo de empresas do John Textor, o bilionário americano dos efeitos especiais de Hollywood, dono também, como a gente já falou aqui, do Crystal Palace e de outras tantas coisas mais. Enfim, antenado, primeiramente eu gostaria de comentar aqui sobre a notícia, que na verdade foi a entrevista exclusiva do GE com ele. O link vai estar no card e também aqui na descrição, mas a gente vai deixar aqui também para falar mais no final do vídeo, porque o mais importante são as notícias. Então, passando rapidamente, só uma pitadinha sobre o vídeo, sobre a entrevista para o GE que ele deu. Olha, eu fiquei muito otimista com essa situação, ainda mais porque ele mostrou que entende o que o futebol brasileiro precisa. O cara é americano, o cara não tá de bobeira, o cara já trabalha lá no Crystal Palace, já tem um percentual lá, sabe de Premier League, que é a liga mais envolvida do mundo, então o cara não tá de bobeira realmente. Ele chegou aqui e falou exatamente o que a gente fala há mais de um ano. O que é? Que o futebol brasileiro pode ser a maior liga de todas, do mundo inteiro. Pode ser, claro, potencial para isso não falta. Não só por ser pentacampeão brasileiro, como também uma fábrica inesgotável de talentos. Então, se você quiser entender um pouco mais do que a gente pensa sobre isso, é só você clicar aqui também no card que você vai conferir a nossa trilogia que a gente fez na época que teve a MP 984, aquela coisa toda de Turner, Globo, e por que o Campeonato Brasileiro, por que o futebol brasileiro é considerado, ou era considerado na época por nós, uma bosta. Enfim, dá uma olhada lá. E agora, vamos para o que interessa. 8 notícias aí sobre essa SA que vai ser fechada agora na próxima quinta-feira. Vamos lá. Vou pegar aqui o meu roteiro para não me perder. Então vamos lá. Primeira notícia que já é o seguinte. Eu já dei aqui, né? O Conselho vai votar venda da SAF na quinta-feira. Segunda notícia, fonte ligada à diretoria do clube diz que sensação é de confiança com incerteza. Isso aí é uma coisa importante, hein? Pessoa que me falou diretamente lá da diretoria do Botafogo de Futebol Regatas, que vai permanecer, não vai ser mais dona do futebol do clube, o futebol vai ser vendido, vai ser a parte do clube, mas, enfim, ainda continua e, claro, tá ligada na negociação, tudo envolvida, e falou que a sensação não só dessa pessoa, como no geral, é de que não era o ideal, não queriam vender. Claro, eles perdem o poder e tal, enfim, o Botafogo deixa de ter seu principal carro-chefe, que é o futebol, deixa de pertencer ao clube, enfim, passa a ser de outra pessoa explorando a marca. Claro que isso tudo é verdade, mas não tem o que fazer, né? O Botafogo deve mais de R$1 bilhão e não tem como pagar. Muito bem. Terceira notícia. Após a aprovação, John Textor e equipe ganharão a chave do clube para examinar, passar a pente fino em todas as contas, planilhas, etc., mesmo tendo direito apenas ao futebol. A gente sabe que esse é o principal dilema, né? Porque o clube é o carro-chefe, o futebol é o carro-chefe do clube, óbvio, né? É a principal fonte de receitas, de despesas e também, é claro, é a principal atenção do torcedor. Torcida do Botafogo, claro, acompanha o basquete quando tem, acompanha lá os esportes amadores, femininos e
vôlei, remo, claro que acompanha, parcela pequena, mas acompanha. Mas é óbvio que a torcida, no geral, no grosso, de todos os times, prefere, claro, acompanhar o futebol. É o carro-chefe, é normal? Enfim, então, o que fica de dívida pro John Textor? O que fica de dívida pro Botafogo, pro clube do Botafogo? A gente falou isso no vídeo anterior, também tá aqui no card. Ficou gerou até uma polêmica, a galera, não, claro que ele vai assumir a dívida, de fato vai. A gente até falou que não, mas assim, porque é relativo, Antenado. Tem muitas minúcias nessa história aí. Ele não vai de cara pagar a dívida que, pau, toma, a dívida tá paga. Não é assim. Ele vai ser uma coisa gradual, vai pagar, vai pagar descontando ali do que ele for investir no clube, investindo no clube ao longo dos anos, principalmente nos 10 primeiros anos. Ou seja, 20% vai só para pagar as dívidas. O Botafogo centralizou ainda mais as dívidas fiscais agora, junto com as cíveis e as trabalhistas, ou seja, facilitou ainda mais o trabalho. O Botafogo está arrumadinho. Mas vamos lá, sem me estender demais, vamos aqui seguindo a ordem do roteiro aqui. Vamos lá. Então já falei aqui que vai ganhar a chave, né? Vão ter direito a todas as... o John Textor, obviamente, vai ter direito a todas as planilhas, todas as contas, tudo de sigilo bancário, tudo vai ser aberto para o John Textor examinar, para a equipe dele, claro, para ver se bate com o que o Botafogo fez, né, de transparência, dizendo que tá o que, deve o que e tudo mais. Muito bem, aparentemente o Botafogo arrumadinho, diferente do Cruzeiro, Botafogo arrumadinho, o John Textor deve ir lá dar aquele pente fino, fazer aquele pente fino e achar exatamente o que o Botafogo já fez ali na sua auditoria interna. Muito bem, próximo tópico, Botafogo seguirá tendo 10% das ações que garantem uma cadeira no conselho da SAF. Mas o percentual pode variar até 5%, caso o clube não tenha condições de acompanhar os investimentos feitos proporcionalmente. No entanto, cadeira no conselho e demais benefícios serão mantidos. O Botafogo vendeu 90% do seu futebol, ou seja, 10% continua com o clube. Como o Cruzeiro também, vendeu 90% lá para o Ronaldo. 10% continua com o clube. O Botafogo fez a mesma coisa. Só que o Botafogo, num contrato mais amarrado, sabe que o quê? Quando você tem uma empresa, os acionistas dessa empresa, tanto, claro, o majoritário quanto os menores, têm que fazer os investimentos junto, né? Claro, eu vou fazer um investimento aqui de, sei lá, 1 milhão, 900 mil vai ser o John Textor que vai pagar, claro, porque, porra, o cara tem 90% da empresa, mas 10% seria o Botafogo. Então, quando o Botafogo não tiver condições de fazer esse investimento, o que vai acontecer? Aí o Botafogo pode perder um percentual desses 10% que ele tem direito, pode chegar ali no máximo, ou no caso no mínimo, né, a 5%. Não pode chegar a menos de 5%, só pode chegar a 5%. Mas os direitos continuam iguais a como foi combinado anteriormente com 10%. Enfim, coisas contratuais. Vamos lá. Próximo tópico, situação difere da SAF do Cruzeiro. Já falei aqui, uma vez que as finanças do Botafogo estão mais transparentes e organizadas. Aliás, o Ronaldo deu essa entrevista hoje assustadora, né? Que falando que a cada gaveta que eles abrem é mais um susto que eles recebem, mais um susto que eles tomam, mais uma dívida que acha, mais um buraco negro que o Cruzeiro se enfiou. Ou seja, uma situação muito delicada, mas falou que não vai descartar a possibilidade, não tem essa história de voltar atrás, vai manter lá e tal, mas está se assustando cada vez mais. Parece que o John Textor não vai passar por isso, é o que a gente já falou aqui. No entanto, além disso, as finanças do Botafogo, como eu já falei, mais organizadas e transparentes, e o contrato foi melhor amarrado em relação às dívidas. Como eu já falei aqui no começo, 20% do montante investido por ano do John Textor, da Eagle Holding, vai para pagamento das dívidas centralizadas do Botafogo, que giram aí, né, em torno de 1 milhão, já superam a marca de 1 milhão de reais. Investimento de 400 milhões. Muito bem, o clube foi vendido por 400 milhões. Isso é fato, você já sabe, uma notícia que já ficou, enfim, bem batida. Mas esse pagamento, muita gente pode ter dúvida, eu mesmo tinha dúvida. Como é que vai ser feito esse pagamento? Esse pagamento é pelos royalties, não é? Como é que é? Não, esse pagamento é pela compra, os royalties vêm depois. Então, o John Textor vai lá, paga 400 milhões em 3 anos. Esses 400 milhões vão ser pagos para o clube do Botafogo? Não! Esses 400 milhões vão ser pagos para o futebol do Botafogo. Então, já vai ser do John Textor, então qual é a obrigação dele? É pegar esses 400 milhões e investir no futebol.
dinheiro aí, grana para contratar jogador, para fazer centro de treinamento, contratar, enfim, trazer estrutura física de profissionais e tudo mais. Coisa que o Botafogo precisa e para lá de precisa. Isso foi falado inclusive na entrevista exclusiva lá do John Textor com o GE, porque ele falou, é legal, bonito a história e tudo mais, mas a situação, né, do clube é muito precária, né? A estrutura física do clube é muito precária, apesar de ter o estádio Newton Santos aí renovado até 2050. Muito bem, próximo tópico. Ainda tem para completar isso aqui, 400 milhões divididos em 3 anos. Após isso, aí começa então o pagamento dos royalties, que não são esses 400 milhões, 400 milhões são pela compra do clube. Aí sim começa o pagamento dos royalties. Então são 3 anos mais 7, se não me engano. Após isso, a SAF segue investindo recursos próprios no clube, que eu já falei, são os royalties. Próximo tópico, a SAF não assume a dívida do clube de forma direta, já falei aqui, mas 20% do que investirá nos primeiros 10 anos será destinado para pagá-la. Depois desses 10 anos, o Botafogo não tenha sua dívida totalmente quitada, totalmente ali, digamos, amortizada, aí vai ter uma discussão, como é que vai ser, acredito que o John Textor vá sim assumir a dívida depois desse prazo de 10 anos. A dívida do clube Botafogo de Futebol Regatas. Enfim, mas isso aí não me ficou tão claro, a gente vai vendo aí nos próximos capítulos. Próximo tópico. Não se trata de concessão, como o estádio Newton Santos. Eu acabei de falar aqui, o Botafogo fez uma concessão, renovou a concessão com o estádio Newton Santos, com o Engenhão Newton Santos, por mais 30 anos, então vai até 2050, se não me engano, não sei se mais 30 anos, mais 20, mas não interessa, vai até 2050. Não se trata de concessão e sim venda definitiva. O futebol do Botafogo pertencerá ao John Textor e o seu portfólio de empresas para sempre, ou seja, o futebol do Botafogo vai pertencer ao John Textor, pelo menos 90% dele vai pertencer ao John Textor para sempre. Não é um prazo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, depois pode mudar, pode voltar atrás, devolve. Não, não tem essa possibilidade. Deu certo, maravilha, vida que segue. Claro, o Botafogo é eterno, né? O Botafogo vai muito além do John Textor vivo e todos nós, todos os clubes, obviamente, são instituições que a gente imagina serem eternas, então, claro, vai ficar para as empresas dele, para os sucessores dele, enfim, vai ser um capital que vai passar, como qualquer empresa, né, Antenada? A Coca-Cola foi fundada lá pelo dono dela e não é o mesmo dono dela até hoje, enfim, as mesmas empresas, todas as empresas grandes são assim. Botafogo vai ser mais uma delas, mas o Botafogo de Futebol Regatas, o clube social, o clube dos esportes amadores, enfim, não voltará a ter o futebol que é o seu carro-chefe. Enfim, é uma coisa de risco. Agora, vamos lá para as minhas posições aqui, para finalizar o vídeo. Eu acho uma boa? Acho uma boa, acho que é um tiro que não é no escuro, é um tiro bem dado, o Botafogo acertou nessa possibilidade, parece ser um cara sério pelo que a gente vê, pelo que a gente ouviu falar, não é um desses malucos aí aventureiros do Catar, dos Emirados Árabes, que vão chegar com um caminhão de dinheiro e dane-se, não parece ser isso, é um cara que trabalha em Hollywood, que já tem o Crystal Palace, uma parte dele, que está tentando outros clubes, enfim, um cara que já tem algum know-how, que não é um qualquer maluco lá. E pelo que ele falou, nessa entrevista do GE, ele deu uma noção boa. O Botafogo tem muita possibilidade, como qualquer outro clube do Brasil, de formar talentos, e não só formar talentos aqui em casa, mas também trazer talentos de outros lugares, né? Jovens talentos e também jogadores que queiram vir para o Botafogo, como o Flamengo vem fazendo, né? O Flamengo vem mantendo o seu time desde 2019, ou até antes. Everton Ribeiro foi contratado antes, o próprio Diego Ribas, que já está aí para se aposentar, não sei, mas renovou por mais um ano. Enfim, perdão, o Flamengo vem mantendo seus jogadores há muito tempo, jogadores considerados caros, jogadores de renome, até de seleção brasileira, e vem mantendo o elenco pelo menos aí desde 2019, 18, 17, enfim, 16. E o que acontece é que o Botafogo pode, pretende e deve fazer isso. E claro, essa história, claro que ele não é bobo, ele quer ganhar, ele quer arrecadar. A gente sabe que uma grande, talvez a maior forma de arrecadação seja revelar e vender jogadores. O Porto faz isso, ele citou inclusive o futebol português, que fez muito bem isso. O Porto foi o melhor exemplo disso. Não só o Porto, mas principalmente o Porto. Pegar jogadores brasileiros e trabalhá-los para revender por 10 vezes, 15, 20, 30 vezes o preço. Ele vai tentar fazer isso, claro que ele vai tentar ganhar, óbvio, o cara é empresário, o cara falou inclusive na entrevista que não pretendia a princípio
comprar o Botafogo. Ele pretendia comprar o clube no Brasil, que ele esperava que fosse um clube com menos história, um clube com menos camisa, né? Porque, obviamente, o Botafogo ele esperava não conseguir comprar pela na história do Botafogo, a instituição. A gente sabe que é um clube muito consagrado, muito forte, muito glorioso, mas que, devido à questão do governo federal, né, limitar, possibilitar essa questão da SAF e tudo mais, foi viável, e também, claro, a crise financeira que vai atravessando o Botafogo, Cruzeiro e também outros, mas principalmente Botafogo e Cruzeiro, que foram os primeiros aí a serem vendidos. É isso, antenado. Então, para resumir, olha, gostei muito da entrevista dele, achei ele bem centralizado, bem com noção do que está falando. Claro, ele vai querer ganhar, ele vai querer investir, ele vai querer ter retorno nos investimentos dele. É lógico, é empresário, o cara quer dinheiro, lucro, óbvio, mas também parece que ele está com noção de que ele quer fazer sim o Botafogo grande, campeão, disputando títulos com importância, até levar o Botafogo para fazer jogos fora do Brasil. Ele falou isso também, para jogar contra times europeus. É muito importante fazer com que a marca do Botafogo chegue, a marca do futebol brasileiro chegue longe. E claro, o cara é esperto, o cara, para valorizar a marca do Botafogo, o cara sabe que é muito importante valorizar a marca do futebol brasileiro. Coisa que os próprios dirigentes do Flamengo, de outros clubes que têm dinheiro, do próprio Atlético Mineiro, do Palmeiras, não têm essa noção. Eles querem para ele, né? Ah, eu quero aqui a receita, quero 50% da cota de televisão só para mim, o resto que se mate lá, se divide com migalhas. Não, ele sabe que, como no esquema da Premier League, é importante que tenha uma liga forte, uma liga equilibrada e uma liga competitiva que atraia as atenções do mundo todo e seja bem vendida. Então, tá de parabéns aí o John Textor. Somos um país gigante, continental, com dimensões continentais e, mais importante, com muito talento, muita história no futebol, muita paixão, muita torcida e cada vez mais potencial de torcida, porque não se esqueça que a maior torcida do Brasil não é a do Flamengo, nem a do Corinthians, é o pessoal que não tem torcida, né? É quem não tem clube, ou seja, pode sim, por que não, se interessar por futebol e passar a torcer, nem que seja pela seleção brasileira. Não é isso, antenado? Então, olha, otimista que eu estou, como claro, toda a torcida do Botafogo, que dê muito certo, que seja um ano a princípio aqui, desde 2022, de vitórias, de conquistas para o Botafogo. Nem que não venha título, não precisa necessariamente vir título, mas que venha recuperar esse prestígio, que venha já brigar lá em cima, já impor, né, o seu tamanho, a sua história, que o Botafogo volte a ser o glorioso clube que é mais tradicional, clube que cedeu mais jogadores para a seleção brasileira na história das Copas do Mundo. É isso aí, meu garoto. Valeu demais, antenado. Valeu demais se você esmagou aí o botão de like, se você é inscrito no canal, se você ajuda o nosso projeto aqui dos Antenados na Jogada, que é o projeto que promete, hein? Maior projeto de mídia independente esportiva do Brasil. Chegaremos lá com a sua ajuda. Valeu demais. Demora aqui, Antenados na Jogada. Torcemos sem parar.